A Anvisa chegou a recomendar a medida para que viajantes que chegam ao Brasil e algumas cidades como São Paulo, Guarulhos e Rio também pediram ao governo a exigência do comprovante de vacinação, né? Mas como nós já dissemos, o governo brasileiro não vai exigir o comprovante de vacinação para quem vier ao Brasil. Quem estiver com a vacinação incompleta ou sem vacina, 5 dias de quarentena e depois o teste PCR. Se der negativo, a pessoa está liberada para circular pelo país, né? Mas ontem, o estado de São Paulo cobrou novamente uma decisão do Ministério da Saúde, que é contra essa obrigatoriedade. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Murilo Rezende. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Rafael. Tudo bem e você? Tudo bem também. Professor, um estado, um município, pode exigir comprovante de vacina em aeroportos, em portos, áreas essas que estão sob a administração da União? Rafael, em portos e aeroportos, a competência seria exclusiva da União para regular o ingresso de estrangeiros no país. Só a União poderia fazer essa regulamentação. Mas depois que a pessoa ingressou no país, aí sim, dentro dos respectivos territórios, os estados e municípios têm competência concorrente para estabelecer a necessidade ou não do passaporte da vacina. Ou seja, um exemplo aqui, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, é a União quem tem de tomar essa decisão. Se ela decidir, como decidiu, que não vai exigir o passaporte da vacina, o estado de São Paulo não pode ir ao aeroporto e fazer ele por conta própria essa fiscalização. Agora, em atividades cuja responsabilidade é do estado ou do município, como entrar em estádio de futebol, frequentar festa, frequentar feiras e congressos, aí, como tem acontecido, aliás, em São Paulo, no Rio, em praticamente todas as capitais do país, aí a administração estadual e municipal, decisão do governador e do prefeito. Exatamente, Rafael. A competência para a proteção da saúde é concorrente da União, dos estados, dos municípios. Isso tem previsão constitucional nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, inclusive reconhecendo essa competência concorrente, de maneira que, de fato, é exatamente essa situação. Para ingresso no país, só a União teria competência regulamentar, mas na prática, uma vez que a pessoa tenha ingressado no país, se os estados exigirem, os estados e municípios exigirem o passaporte vacinal e o turista não tiver esse passaporte, ele não vai poder desfrutar da sua viagem, na medida em que não vai poder ingressar em restaurantes, em bares, em eventos, e isso os estados e municípios podem perfeitamente exigir. Professor, para justificar a não adoção daquilo que foi recomendado pela Anvisa e pedido pela Prefeitura de São Paulo, pela Prefeitura do Rio, agora pelo governo de São Paulo, a União diz que adotar o passaporte da vacina seria discriminar pessoas que tomaram a vacina e pessoas que não tomaram a vacina. A adoção do passaporte da vacina seria limitar a liberdade do indivíduo. O ministro da Saúde, inclusive, repetiu uma frase do presidente dizendo que às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Eu pergunto ao senhor, exigir comprovante de vacinação para entrar em um determinado país num momento de crise sanitária internacional, de pandemia, como nós estamos vivendo, pode configurar alguma limitação de alguma liberdade individual? Não, do meu ponto de vista não, Rafael. A doutrina mais moderna de direito constitucional tem ensinado que, diante de dois direitos fundamentais que eventualmente pareçam estar em conflito, se deve fazer a ponderação de interesses. Nesse caso, nós temos a liberdade e temos a vida. De maneira que, me parece, em razão do contexto que nós vivenciamos, não só no Brasil, mas também no mundo, a vida deve prevalecer. Inclusive, me parece que nessa situação existe um interesse até social, coletivo.
Eu vi uma infectologista do Emílio Ribas esses dias no jornal dizendo que se trata de não de proteção tão somente de direito individual, mas de direito coletivo. E eu estou de pleno acordo com essa colocação da professora pesquisadora do Emílio Ribas. Essa mesma lógica vale também para a iniciativa privada, professor? Se eventualmente uma empresa exigir que os seus funcionários, para irem ao local de trabalho, comprovem a vacinação, e se ela entender que vai punir algum funcionário com a punição mais grave de todas, eventualmente até a demissão, caso ele se recuse a tomar a vacina, essa mesma lógica vale para a iniciativa privada, por exemplo? A questão é polêmica. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos já até alguma discussão no âmbito público, até não só no âmbito privado, mas o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo determinou que todos os seus magistrados e funcionários apresentassem o comprovante de vacinação para poderem frequentar os prédios do tribunal, e que também o público externo, advogados e eventualmente jurisdicionados que precisem ingressar nos fóruns do estado de São Paulo apresentem o passaporte da vacina. E houve algumas resistências a quem discorde desse ponto de vista, mas também me parece que, feita a devida ponderação, é perfeitamente razoável esse tipo de determinação, e também na iniciativa privada. Me parece que a questão vai acabar no TST, no que diz respeito à matéria trabalhista envolvendo empresas. Sem dúvida vai haver quem resista a esse ponto de vista, mas na minha opinião é uma exigência que tem sustentação constitucional. Só para a gente encerrar, brevemente, professor, o senhor acredita que o Supremo Tribunal Federal, que ainda vai se manifestar, né, com o ministro Barroso, porque um partido político foi ao Supremo para pedir que a União fosse obrigada a instaurar o passaporte da vacina aqui no país, o senhor acha que pode acontecer de o Supremo Tribunal Federal interferir nessa decisão da União e eventualmente impor essa obrigatoriedade? Isso está no escopo de uma decisão que o Supremo Tribunal Federal poderia tomar? Rafael, o Supremo tem se mostrado bastante proativo. Tem colocado em prática o que a gente chama de ativismo judicial. Então, tem muitas vezes até tomado a iniciativa de regular situações em que os outros poderes não têm atuado da forma como deveriam. Mas a minha impressão é que, tendo em vista o estabelecimento da quarentena obrigatória para quem não apresentar o comprovante de vacina, me parece que a tendência é que o Supremo julgue que essa exigência já é suficiente e não interfira. Mas é só uma opinião, difícil fazer um prognóstico definitivo. Claro. Bom, eu agradeço ao professor de Direito do Mackenzie, Murilo Rezende. Professor, muito obrigado, bom dia ao senhor e até a próxima. Rafael, eu que agradeço, fico à disposição. Muito obrigado.